Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Talk Innovation. Meu nome é Thaisa, sou desenvolvedora, hoje trabalho com Machine Learning. Meu nome é Vitória, eu também sou desenvolvedora, eu trabalho com mobile e back-end. Por que a gente está aqui hoje e não os meninos do Lab? Por que hoje nós somos a hosts aqui do nosso Talk Innovation? Hoje é dia 25 de abril, Dia Internacional da Mulher na área de TI, sabia? Não, que interessante. Realmente. Então, parabéns a todas nós mulheres que trabalhamos nessa área. Parabéns não só hoje, não só porque é o dia da competição, parabéns pela nossa força, pelo nosso esforço. Sim, hoje estamos aqui representando elas, sendo as hosts aqui do Talk Innovation. Somos a maioria dessa mesa hoje, mas a gente sabe que não é assim que acontece em todos os ambientes. Não. Esses dias eu estava rodando na internet e eu descobri que só cerca de 20% dos cargos da área de TI são ocupados por mulheres. Sabia? Nossa, que estranho, até porque o primeiro programa foi inventado por uma mulher. Realmente. Mas nós temos muita expectativa para as próximas gerações. Cerca de 44% dos estudantes de programação nas faculdades são mulheres. Então a gente tem um futuro promissor aí. Temos aí quase metade dos novos estudantes são mulheres. Então, mais uma vez, parabéns a todas nós. Que temos um ótimo dia. Bom, vamos voltar para o tema do Talk? Vamos. Inovação em supercomputadores, clusters, HPC e mainframe. Isso não é da minha área. Não é da minha área também. Será que a gente conhece alguém para ajudar? Conhecemos. Vamos chamar um especialista? Vamos. Vem com a gente, Zé. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, você? Concordo com vocês, nessa mesa hoje vocês são maioria. Exatamente. Muito bem, parabéns a todas as mulheres nessa garra, né, de estarem se envolvendo com tecnologia. Isso é muito legal. Mas vamos lá, o que eu posso ajudar vocês? Vamos começar do começo, então. O que é um supercomputador? Dá para a gente ter em casa? Vamos lá. O supercomputador, pelo menos pro tema do Talk, como está colocado, ele é uma categoria de computadores, né? E como o nome já diz, né, supercomputador, né? Algo a mais do que um computador. Vamos fazer uma analogia com um outro termo bem parecido, herói. Quando a gente pensa num herói, um herói é alguém que foi lá e salvou uma situação, né? Fez o herói do dia. E a gente vê bastante super-herói. Qual a diferença? Bom, ele tem superpoderes, né? Com os computadores não é diferente. Qual que é o poder, então, do nosso supercomputador? Vamos lá. HPC, vamos começar por ele. É uma sigla em inglês, né? High Performance Computing. E é um computador com superpoderes em processamento e cálculo matemático. Tá? Então, essa é a classificação dos supercomputadores. HPC é isso. São computadores criados para executar de forma massiva, né, como fala assim, uma grande quantidade de cálculos numéricos, cálculos computacionais. Isso é muito usado em simulações, em pesquisa, machine learning também. A gente mesmo conseguiria fazer alguma simulação no HPC por fora? Vamos lá. Até para a gente entender um pouco a composição do HPC, a gente vai entrar um pouquinho na descrição do segundo termo que está no tema do talk, que é cluster. Né? O que é um cluster? Qual é a diferença dele? Isso, ó, da palavra em inglês, o cluster, traduzindo, é um aglomerado. Então, um cluster de computadores seria vários computadores trabalhando em conjunto. Então, quando vários computadores estiverem lá, numa determinada organização, numa determinada configuração, uma interligação e sistemas, ele pode passar a ser chamado de cluster, e aí ele ganha superpoderes, que é o processamento distribuído. Né? É uma programação sendo feita, distribuída nos nós de um cluster. Aqui na imagem nós temos aqui um cluster
bem inicial, né? Você vê aqui, são computadores aqueles comuns, né? Desktop, né? Vamos ver se tem imagem de você mais recente. Agora está diferente, hein? Agora aqui, um cluster que poderia ser bem encontrado em provedores de cloud, como a Azure, a Google, a Amazon, Oracle, né? Cada espacinho aqui é um computador, né? Um hardware de servidor, e todos eles estão interligados. Tá? Então, o custo de um seria enorme, como se fosse milhões de computadores ali. Isso, o custo só para aquisição já é alto, né? Mas tem também toda a parte de infraestrutura, porque isso aqui tem, imagina o calor que isso gera. Né? Então tem que ter uma infraestrutura de refrigeração, tem que ter um cabeamento, muito desses. Se for um cluster de computadores comum, como é este, tá? Então nós chamamos. Agora, se for um cluster de computadores, de pedaços desse, que são a base dos HPCs, que são aqueles outros supercomputadores, aí a gente já chama ele de HPC. Mas o que difere, então, um do outro, né? Esse aqui a gente até conseguiria montar, né? Claro, tendo um pouco de dinheiro, né? Então dá para ter um em casa. Dá para ter, mas assim, o que é interessante, né? Qual é a necessidade de haver supercomputadores? É a finalidade, para que eles são empregados. Qual que é o superpoderes? No que você vai usar ele? Você não vai usar um supercomputador para controlar a sua planilha do Excel. Né? Você vai usar os supercomputadores para fazer grandes simulações. Né? Quando eu falo grandes simulações, por exemplo, pensa numa Petrobras. Quando a Petrobras vai tentar mapear novas áreas geográficas que tenham condições geológicas ali para haver petróleo. Né? Perfurar para buscar petróleo é caro, principalmente se for no mar ainda. Você tem que montar toda aquela... Bom, então, isso é caro. Fica mais barato comprar supercomputadores para fazer as simulações. Né? Então, aí você já vê um uso específico. Está sendo usado para um processamento matemático, um processamento científico, para simular cenários e daí direcionar uma ação, alguma coisa assim. Tem outros ramos científicos também, né? O sequenciamento do genoma humano também são feitos em supercomputadores, né? Em clusters, em HPCs. Mas são processadores comuns? É desses que você consegue comprar pela internet ou tem algum diferente? Boa pergunta, Thaisa. Esses aqui, que são só clusters em data centers, são processadores comuns. Porque isso aqui realmente são hardwares comuns, que você consegue achar, comprar normalmente. Tá? Vamos ter aqui umas outras imagens, né, Rafael? Tal. Aqui é da arquitetura do HPC. Pode avançar, a gente volta nela. Aqui. Esse daqui já é um supercomputador. Ele até parece, olhando assim, poxa, mas não... Tá quase igual ao cluster, né? Por isso que eu quis colocar a definição de cluster, porque um HPC, ele é um cluster também, né? Mas com hardware muito mais específico. Tá? Esses processadores já não são tão comuns. Né? Por exemplo, um processador para notebook, a gente olha lá as especificações quando vai comprar um, né, no site lá, a gente vê lá 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos. É o comum, né? Aqueles um pouquinho mais caros, você vai achar lá 12 núcleos, até 16, né? Se procurar, você acha mais, mas é por aí. Esses daqui, o processador deles já começa com 64 núcleos. Nossa! Para começar. Para começar. Cada um desses, eles são multiprocessadores. Então, cada hardware desse não tem um processador só. Ele pode ter 4, 8, às vezes 12 processadores numa placa só.
12 processadores com 64 núcleos cada. Nossa. Bom, agora vocês estão começando a sentir o superpoder aqui. Né? Aí, o que acontece? Deixa eu pegar aqui a listinha. Os supercomputadores, eles têm até uma classificação, tá? Uma classificação mundial. Tem um site que chama top500.org. Mas como que eles são classificados? Então, vou falar dele. E nesse top 500 aparecem os 500 maiores supercomputadores do mundo, da categoria HPC. Né? O que está no topo, o número 1, tá? Ele tem, deixa eu ver aqui, olha lá, chuta um número de núcleos que vocês acham que ele tem. Que eu falei lá, né? Ó, cada um uns 4 processadores, 64 núcleos. O que vocês acham que tem? O maior do mundo. O maior do mundo, o que está no topo, número 1. 5 milhões? 5 milhões? O chute chegou perto, hein? 8.699.000 núcleos. Acho que eu não consigo nem visualizar esse número. Pois é. Imagina você ter na sua mão, né, 8 milhões de núcleos de processador para executar uma tarefa. Muita coisa. Tanto que ele não é mais medido em instruções por segundo. Aqui, a medida, né, para você classificar esses 500 T-flops, que significa teraflops. E o flop significa, um termo do inglês, operações de ponto flutuante. Né? Lembra quando a gente fazia multiplicação de número com vírgula? Sim, já é demorado. Você tem mais passos ali, depois você tem que deslocar a vírgula e tal, né? Para o computador não é diferente. Ele fazer uma multiplicação de um número inteiro, vamos dizer que ele ocupe ali uns 10, 15 instruções, né? Para conseguir executar a multiplicação. Quando você vai passar para ponto flutuante, você vai usar muito mais ciclos de processador para conseguir processar lá. E aqui a gente já está falando da operação completa. Então, ele consegue fazer 1.194.000 operações de ponto flutuante por segundo. Nossa! Eu mal consigo fazer uma multiplicação num segundo. Não decorei essa tabuada. Mas com esse poder todo para simulações, eu conseguiria ter acesso a algum HPC, algum supercomputador? Visto que eles são equipamentos muito caros, né? Ou você tem que estar trabalhando numa empresa ou numa instituição de pesquisa, né? Ou talvez numa faculdade ou numa instituição de ensino que tenha uma parceria com alguém, né? Algum outro órgão, algum outro instituto que tenha um computador desse nível. E nessa lista que você mencionou, Zé, tá o Brasil em algum lugar? Isso, vai lá. Esse daqui, que é o Pegasus, né, da Petrobras, não é o único, tá? Tem outros HPCs no Brasil. Se não me engano, acho que são 7. Na Petrobras são 2. Esse aqui é o maior e é o top do Brasil. Tá? E na lista dos 500, ele está em 45º. Que é uma posição boa até, Não é tão ruim, né? São nem 500, a gente está ali. E considerando que a Petrobras tem 2 ainda, Nossa. né? O outro fica no Laboratório Nacional de Ciência da Computação, no Rio de Janeiro, que é o LNCC. E ele se chama Santos Dumont. Mas ele está bem mais longe desse daqui da Petrobras. E a Petrobras, basicamente, ele usa para isso que nós mencionamos. Fazer essa parte de simulação, fazer prospecção e fazer a análise, né? Pesquisa, né? Auxiliar o pessoal na análise e pesquisa. Você tinha dito que um cluster é um aglomerado de computadores e que eles têm um processador que a gente consegue ter acesso. Então, se a gente juntar os nossos notebooks aqui, a gente consegue fazer um cluster? Mini cluster. Com certeza, daria para ser. Claro, nós não íamos chegar nesse nível que está os HPCs. Né? Volta aquela foto que eu falei, depois a gente volta nela, né? Mais um, aí, esse aqui é um outro extremo, também não são notebooks. Mas essas plaquinhas aqui são aqueles Raspberry Pi, né? O Raspberry Pi, né? Depende de cada um falar de um jeito.
Mas são aqueles mini computadores em uma placa só. E ele está montado em cluster aqui. Isso é um pequeno cluster com 5 nós. Claro, não vai nem chegar aos pés do que é feito lá naqueles HPCs. Mas ele ilustra a ideia base. O que difere quando a gente monta um cluster com hardware comum dos HPCs são os componentes que são mais especializados. Que nem esse aqui, ó, esse switch de rede que está ali, onde os cabinhos de rede estão ali, na melhor das hipóteses, ele é um switch gigabit, né? E esse Raspberry aqui tem que ser acho que a versão 3 ou 4, que a placa de rede também é gigabit, porque senão ele não vai conversar nessa velocidade, né? E por que a rede é importante? Porque o processamento é distribuído nos nós. Então, há muita comunicação entre esses nós. Né? Então, quando você pega uma tarefa, divide ela e vai entregando ele para os nós. Tem um dos nós é o controlador e vai dividindo as tarefas. Então, tem todo esse tempo de levar a informação para lá, processar, retornar, manda outro. Ah, você terminou? Agora manda esse aqui. E vai indo e vai distribuindo em todos eles. Nos HPCs, essa parte de rede não é 1 gigabit, são 100 gigabits. Então, a comunicação já é 100 vezes maior, né? Um outro aspecto interessante, como você falou, vamos juntar os nossos computadores aqui. Tá, vamos lá, a gente pode pegar as tarefas, dividir e tal. Mas no momento que você dividiu a tarefa, aquele nó pegou a tarefa para ele e está processando ele sozinho. Ele está processando da forma tradicional, que é como um computador faz. Eu estou aqui processando a tarefa, estou usando a minha memória, faço lá os cálculos, guardo isso, pego os números aqui, calculo, guardo o resultado aqui, faço isso, calculo o resultado lá, mas dentro do computador. Nos HPCs, a arquitetura deles é diferente. Eles têm memória compartilhada. Então, aquele resultado, ó, eu peguei os dados aqui, processei e guardei o resultado aqui, mas eu não terminei minha tarefa, ainda tenho que continuar e vou guardando. Só que esse resultado que está aqui, ele já poderia ter sido compartilhado com aquele outro notebook, ou com aquele outro notebook. E isso, no outro que vai pegar esses daqui, juntar, porque é o dado para ele gerar outro resultado. Então, percebe que vai uma cascata, uma comunicação entre todos esses nós? O HPC, não, esse tira, volta para aquele lá, volta para o Pegasus. Volta para o bonito. Volta lá, ó, volta aqui para o Pegasus. Isso aqui acontece numa velocidade extraordinária, estonteante. Tá? Esse é o número 1 do Brasil. Avança aí que tem. Esse é o número 1 no mundo. Esse aqui é o de 8.699.000 núcleos. São muitos núcleos. Para você ter uma ideia, a gente está acostumado a falar, quanto tem... O seu notebook tem quanto de memória? Acho que um pouco mais de 1 tera. Não, memória. Memória RAM. Pouco. Sempre tem pouco. Pouco. Não tem o suficiente. Tem 16 GB, alguns têm 8 GB, 4 GB. São o normal para a gente falar aqui. Servidores, aqueles comuns, a gente poderia falar em 200 GB, 198 GB, né? 500 GB, às vezes até 1 tera. Aqui, os números começam em 200 teras. Nossa! 200 teras de memória. Era só essa memória no meu computador. Tá? Então, realmente, essas são super máquinas, né, com superpoderes para resolver problemas que são realmente grandes. Então, tudo que for um processamento científico ou que exige muito cálculo matemático, né, pode ser que você tire proveito em usar esses computadores. E tem alguma programação específica para eles? Eles usam um sistema operacional específico? Boa pergunta. E até, veja que eu notei, assim, esses grandes computadores, talvez até você tire proveito, porque se você não fizer a programação adequada, você não vai tirar proveito. Exatamente. Né? Porque se você não programar ele de forma paralela,
né, que é para paralelizar essas tarefas, você vai acabar que o seu processamento ali vai cair no nó e só ele vai fazer, porque não está paralelizando. Né? Sempre quando pensar em supercomputador, é paralelismo. Temos que pensar em paralelismo. O paralelismo nos HPCs é como se fosse thread. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de programar com threads no computador normal mesmo, né? Quem mexeu com Golang e viu aquela Goroutine, é como se fosse threads ali, que você dispara um processo e você continua a sua sequência aqui, o outro vai lá, faz o processo, depois volta, né? Isso que acontece no computador ali, que ele vai pegar esse processo, ele vai jogar dentro de um núcleo do processador. No HPC, não necessariamente no núcleo desse processador, desse nó, isso pode ir para outro nó, que pode ir para um outro. Né? Então, a comunicação é diferente e a forma de pensar na programação é diferente. É igual, por exemplo, se você pegar... Vamos fazer uma ilustração. Se você pegar e fazer uma receita de algum prato qualquer, né? Então, nós temos lá os ingredientes e os passos que você tem que fazer com esses ingredientes, né? Uma pessoa vai pegar aquela receita e vai seguir ali sequencialmente, passo a passo, mas você precisa produzir mais que um prato. Aí você pega uma outra pessoa e põe lá, tal. Mas e se você tiver que produzir isso, dividir isso em 100 mil? Não adianta você colocar 100 mil pessoas que você vai perder até a coordenação disso. Então, é nesse grau de complexidade que o programador tem que se adaptar para tirar proveito desses HPCs. Zé, meninas, tem uma pergunta do pessoal aqui. A Vanessa está perguntando, então clusters são uniões de computadores inteiros, entre aspas, ou microcomputadores como Raspberry, ou não necessariamente? O cluster, o termo cluster, de modo geral, ele engloba qualquer aglomerado, né, de computadores. Quando você fala cluster de computadores, então, normalmente você vai pensar em cluster de um computador comum, que foi aquela fotinha que a gente mostrou no início, que foi até a brincadeira delas que colocaram, posso fazer um cluster com notebook? Posso fazer um cluster com notebook. Só que você vai ter que adaptar o sistema operacional e adaptar a sua programação, para que realmente ele tire proveito do cluster. E aqui, na fotinha, a gente viu até o Raspberry, né? Quer dizer, qualquer coisa que você puder, que pudesse ser feito como uma unidade de processamento e tiver comunicação, tiver rede, você pode fazer um cluster. Você pode até chegar ao absurdo e fazer, vou fazer um cluster de celulares. Não sei se vai ser útil, né? É válido. É possível. Mas é válido. Não sei se respondi a questão aí. Acho que é isso, então. Obrigada. Eu vou ficar de olho aqui e vou interrompendo vocês, tá? Conforme aparecer. Legal. Mas, então, assim, isso aqui é um hardware específico com um custo enorme. Até para ter uma ideia, uma curiosidade. Se não me engano, acho que é esse aqui, que é o Frontier, hein? Ele foi construído do lado de uma usina atômica. Nossa. Para poder alimentar ele. Realmente é um custo enérgico. Então, eu aconselho a vocês não quererem ter um desses em casa. Acho que minha releva é A suficiente. conta de luz não vai dar conta. É melhor nem ganhar, hein? Nem de graça eu quero. Nem de presente. Tá? Mas e aí? Como é que uma empresa comum, né, poderia ter um supercomputador? Porque, querendo ou não, ele é útil, né? Se existe, tem para quê? As empresas que precisam de supercomputadores, mas que não têm, não conseguem ter um investimento suficiente para isso, o que elas fazem? Bom, elas podem tentar montar um cluster dentro de casa, que a gente viu ali, né? Talvez não seja muito prático, né? Mas elas podem. Mas também podem usar alguns serviços de provedores de nuvem que já estão disponibilizando clusters. E por quê? Nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, né? Sim. A era do machine learning, deep learning.
treinar modelos de inteligência artificial. E isso é custoso, né? Custoso em termos de processamento. Aham. É claro, em termos de custo também, né? Aham. Mas a questão é o processamento, né? Não dá para mim ficar treinando modelos sofisticados em hardware comum, no servidor comum, Uhum. né? Então, alguns provedores, como a Azure e alguns outros ali, estão provendo, né? Clusters dedicados, quer dizer, aglomerados de computadores de hardware comum, não é HPC, tá? De hardware comum, mas eles estão funcionando em cluster, quer dizer, você passa a tarefa para ele, ele vai se dividir a tarefa nele, que nem a gente falou lá da programação e tal, e você pode usar ele como se fosse uma VM, uma máquina virtual. Mas e sobre o último tópico aqui do nosso título, mainframe? Porque ele está no Talk Innovation, não é coisa do passado. O mainframe, ele também é um supercomputador, porque ele também tem superpoderes. Um pouco diferente daqui, né, do Frontier, do HPC, mas ele também tem seus superpoderes. E ele é um tipo de hardware muito mais acessível para uma empresa. Então, talvez uma empresa não consiga ter um equipamento desse que vai custar 300, 400, 500 milhões de dólares. Se não me engano, o Pegasus da Petrobras, ele custou mais ou menos isso, uns 400 milhões de reais. Né? O Frontier, que está no número 1, o Pegasus está no 45 aqui, né? O Frontier está lá no número 1, ele custou muito mais e é em dólar. Né? Tá? Então, talvez isso não esteja ao alcance de qualquer empresa. Mas um mainframe, embora também não seja barato, ele está mais acessível. E ele tem seus superpoderes também. Eu ouvi falar que a gente tem alguém aqui que sabe muito sobre mainframe. Será que a gente está podendo chamar ele já? Isso, é melhor a gente passar o assunto de mainframe para o nosso colaborador. Boa tarde a todos. Muito feliz. Muito bem-vindo ao nosso Talk Innovation. Obrigado, tenho um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos falar do mainframe. Mainframe é um supercomputador para empresas, não é para instituição científica, não é para cientistas, são para empresas. Empresas precisam de quê? Precisam processar muito, né? Trabalha com muitos dados, grande volume de dados e ter um excelente tempo de resposta. Então, o mainframe ele é para isso, é para processar grande volume de dados, grande número de processamento, que atende aqui. Que aplicações vai atender as empresas? Aplicações de missão críticas, aplicações que são essenciais à sua empresa, ao funcionamento, à vida da sua empresa. Então, o mainframe ele tem esse grande objetivo, né? Dar resultado a todas as aplicações e as necessidades de uma empresa. E ele trabalha o quê? Ele trabalha com um volume muito grande. E o mainframe tem uma história que não é de agora, uma história que tem mais de 50 anos, bem mais, na verdade. Na verdade, Paulo, o mainframe está lá bem no início da história do início da cadeia. Né? O primeiro computador, porque naquela época não tinha microcomputador, era tudo computador, né? Em 37, antes da Segunda Guerra. Aí depois veio o primeiro computador comercial, né? Que foi o Univac. E depois veio essa foto aí, que é uma foto um pouco mais antiga, né? Dos anos 360? Anos 70, anos 60 e 70. É o System 360. É o System 360 da IBM. Era um computador que ocupava espaço, ele era espaçoso, né? Você precisava ter uma infraestrutura muito grande de espaço físico, não somente espaço físico, mas condições de refrigeração específicas e um custo bem elevado. Mas com grande capacidade de processamento. Então, o mainframe sempre teve uma grande capacidade de processamento com um grande volume de dados. E quem são os grandes usuários? São as grandes empresas. Quem tem grande volume, um número muito grande de transação, precisa ter o mainframe. Só que o mainframe ele acabou se reinventando, né? E falando de mainframe, a gente tem que falar um pouco de uma empresa chamada IBM. A IBM ela foi até a precursora desses mainframes e ela tem se revolucionado na linha do tempo. Eu acho que é a empresa que mais inovou. Então, hoje o mainframe ele é integrado com qualquer tecnologia,
de hoje em moda. Hoje, a inteligência artificial, hoje eu consigo ter inteligência artificial dentro do mainframe, eu consigo integrar o mainframe com várias capacidades, né, de cloud, de nuvem, processamento distribuído. E eu fiz uma pesquisa que achei, até fiquei bem surpreso, né? Teve um estudo que 68% das 100 maiores empresas do Fortune usam mainframe como Nossa, o principal computador que para processar transações de missão crítica. São aquelas aplicações, se parar, a aplicação para a empresa. São aplicações vitais. O mainframe, eu pensei que fosse um número menor, mas ainda é bastante elevado. Então, a estimação de que o mainframe morreu não faz sentido, né, Paulo? faz sentido. Eu acho que não. Relevante que está evoluindo. Pois é. E eu fui fazer uma análise por Como segmento, dizem né, os de americanos, mercado. alive and kicking. E por segmento, no setor financeiro, 90% das empresas de finanças, das maiores do mundo, usam mainframe. Por várias razões. Capacidade de processamento, confiabilidade, segurança. A segurança é um ponto muito importante, né? Aí tem áreas da área de varejo, 80% das grandes varejistas do mundo usam mainframe, tá? Eu acho que eu fiquei aqui sem câmera, ok. A área de Tem mais varejo, uma pergunta aqui, gente, que é mais claro. não sei se é uma pergunta ou uma piada. O Rafael perguntou se antigamente programavam com máquina de escrever por causa da foto. Eu demorei para ver a pergunta. Essa foto é a foto Essa muito foto é bem antiga, interessante. Cadê evoluiu o muito. monitor aqui, né? Não existia monitor, era tipo não era perfurador de cartões, era tipo uma máquina de escrever tipo daquela antiga, né? Não sei quem ainda fez curso de datilografia, eu acho que nem Talvez só o pessoal da lembre. antiga que fez, né? Mas já era muito parecido. Então não existia tela, as pessoas escreviam tudo, né? Ali tem Você uma foto ali que tem dava uma os unidade de comandos, né, fitas. Paulo? Hã? Você dava os comandos para o mainframe, escrevendo ali naquela, como se fosse aquela máquina de escrever, né? Exatamente. Você dava o Enter, o comando ia, aí a resposta vinha, ele só começava a imprimir a resposta ali no papel. E se você errar, o que você faz nesses casos? Pois é, então, assim, se você está na linha lá e errou, você podia cancelar e começava a escrever de novo. Não tem voltar para apagar. Aí houve uma evolução, aí criaram-se o cartão perfurado, as pessoas escreviam em cartão perfurado. Não sei se alguém se lembra da loteria esportiva. Antigamente, Não existia, nem todo mundo, hein, Paulo? e era o cartão perfurado. Então o programa ia em cartão perfurado. Depois evoluiu para terminal. Aí sim, a coisa mudou. Mas começou assim, tá? Então hoje Você consegue uma foto do cartão perfurado aí, Zé Rafael? Então, evoluiu bastante. Então, falando em números, né, estatística, eu fiquei até surpreso. No setor bancário, o mainframe ainda predomina. Se a gente for falar de empresas nível Brasil, o setor bancário, Banco do Brasil, que é um grande banco, todo o processamento de missão crítica está em mainframe, usando bancos de dados robustos. Até alguns que nós temos, a Tescom tem muito know-how, o Adabas e outros bancos, né, o DB2 também. Ô, Paulo, acho que a gente pode dizer É, muita gente usa mainframe e não está sabendo, né? e não sabe, não sabe. Quem tem CPF usa mainframe. Está usando mainframe, seus dados estão Quem, lá no quem mainframe. faz um Pix usa mainframe. Se você passou o cartão de crédito, é muito provável que Exatamente. essa transação, né? Essa transação do cartão de crédito foi feita no mainframe. E aí tem esse aspecto do superpoder que o Paulo está mencionando, né? Da alta disponibilidade. O que é alta disponibilidade? É não parar. O mainframe. Não para. Se precisar fazer um reparo, se acontecer alguma coisa com o processador. Pois é, o hardware do mainframe ele é projetado para não parar. Ele vai funcionar 24/7 por 365. Nossa! Né? O hardware é projetado para isso. Existe, claro, uma eventual parada, mas ela é programada. Você sabe que vai precisar parar. Mas, por exemplo, um upgrade ou uma atualização que você mencionou. Se nós temos o nosso computador, nós estamos aqui, estou aqui no meu computadorzinho, estou com a minha planilha aberta aqui no Excel, estou ali com um vídeo sendo reencodado, né, para transformar ele para outro formato, e estou ali com alguma outra coisa processando, e
está com pouca memória. Aí já era. Aí não dá, eu vou ter que desligar, vou ter que abrir o equipamento, colocar a memória, ligar, esperar carregar o sistema operacional de novo, carregar tudo que tinha, mas e aquele processamento que eu fiz? Provavelmente... Tem que abrir tudo, senão você acabou perdendo. aquilo, Provavelmente né? perdi. No mainframe, ele é projetado para não parar. Até uma manutenção desse tipo, ela é possível de ser feita sem parar o equipamento. Até para trocar um processador, porque assim, primeiro que não é um processador só, né? O mainframe tem um banco de processadores, né? E aí veja como essas ideias de cluster, HPC e mainframe, elas se interligam, né? Nós falamos do cluster, com os nós. Então você tem um cluster lá de 100 máquinas, você pode, de uma hora para outra, resolver colocar mais 10 máquinas no cluster. O sistema operacional vai reconhecer e vai falar, opa, temos 10 máquinas aqui para continuar colocando processamento. Essa mesma ideia vem para o mainframe. Você tem lá 8 processadores, eu vou colocar, sei lá, mais 2, ou vou substituir 2 por outros mais novos. Então, você pode sinalizar ali, olha, eu vou interromper o processo desse processador. Isso não quer dizer que ele vai interromper. Ele vai dizer que ele não vai mais receber tarefas. A tarefa que ele está fazendo, ele conclui. E ele não recebe mais. Aí, no momento, ele vai sinalizar, olha, estou livre. Nesse momento, você dá os comandos lá e você vai poder retirar esse processador, colocar o outro processador, avisar o mainframe de que há um novo processador, ele vai reconhecer, vai colocar ele na fila dos processamentos e vai começar a receber tarefa. Parou? Nada. Aquela transação que você estava tentando fazer no cartão, não parou. Podem ter trocado um processador, nunca vou nem ficar sabendo. Não vai saber. Né? Esse é um dos superpoderes, né? do mainframe. Exatamente, exatamente. E a capacidade de gerenciamento, isso é muito importante. Você tem o hardware, você tem o mainframe, ele tem até um conceito de MIPS, né? Milhões de instruções por segundo. E se a gente, falando de famílias de mainframe, né? A última família que se tem agora é a Z16, tá? Não sei se tem alguma foto do Z16. Olha, o Z16, ele é pequenininho em relação à foto anterior. É essa do lado direito e do lado esquerdo. Sim, aquele primeiro e esse aqui, né? Isso. O centro são 3 mainframes, um colado ao outro, então dá aquele conceito. Mas ele é pequeno. Ele, em relação ao tamanho do que era, não dá nem para comparar. E é da altura de uma pessoa. Altura, né? Ele é bastante... Né? Ele é menor que a minha geladeira aqui de casa, tá? Ela é mais fina assim, né? É fininha, mas tem uma capacidade de processamento incrível, né? Para você ter uma ideia, você pode ter dentro do mainframe vários tipos de processadores específicos. Existe o processador ZIP, que é um tipo de processamento. Existe o processador Telon, que é um processador que vem nessa Z16 para trabalhar com inteligência artificial. Toda a inferência de inteligência artificial, ele consegue endereçar muito bem, muito rapidamente, com uma latência quase muito baixa. Eu não vou dizer quase zero, porque não existe sempre um número de latência. Então você pode, por exemplo, processar a inteligência artificial no mainframe. Eu posso treinar meu modelo usando o que há de melhor, os clusters, os data centers, onde tem placas gráficas. Então, eu treino a minha aplicação, o meu modelo de negócio de inteligência artificial e boto para rodar no mainframe, que ele tem o processador específico muito rápido. Isso é uma coisa muito boa. Né? Eles estão sendo adaptados para trabalhar com inteligência artificial, que é um assunto estão super atuais, né? E uma outra coisa que sempre foi uma tônica, principalmente o setor financeiro, que é a segurança. Toda a informação dentro do mainframe ele é criptografada. Tanto a linha Z15 quanto a linha Z16, todo dado que está armazenado ou está em movimento dentro da máquina, ele é naturalmente criptografado. Eu não preciso ter uma camada de software para fazer esse trabalho. Então, eu economizo o processamento. Você tem um nível de confiabilidade. A questão, por exemplo, de você ligar antigamente, para você ligar um mainframe e desligar, demorava meia hora para fazer, era muito tempo. Hoje está muito rápido. Hoje tem processador específico para o início e finalização da máquina. Então, você consegue subir uma máquina e descer uma máquina muito mais rápido. Então, é só um exemplo, né, do que a IBM tem evoluído nesse sentido de equipamento, de infraestrutura, né? E depois de software, a gente vai ter a oportunidade de estar falando um pouquinho mais de mainframe aí.
Fala, Ju. A gente tem mais perguntas Mais aqui. perguntas? Perguntas aí? Rafael perguntou, ainda fazem mainframe? Eu jurava que o pessoal que trabalhava com mainframe tinha mais de 50 anos de idade. Ora. Poxa vida, Sobre o que a gente fala, como que está o mercado de mainframe? o mercado está em evolução, tá? Por que que a IBM? A IBM ela quer transformar o mainframe com um grande data center, um grande centro de processamento de transações de negócio comerciais. O mainframe é feito para empresas, não é para uma instituição de pesquisa para cientistas, é feito para Isso empresas. que é interessante, né, Paulo? A distinção dessa categoria de Isso. supercomputador, né? O HPC, a finalidade é processamento de cálculo científico. O mainframe, a capacidade é transacional, é processar transações por segundo, né? E a alta disponibilidade, não parar. Dá para saber essa diferença justamente como eles são medidos, né? Um é de cálculo de ponto flutuante, E outro é de instruções, exatamente. Então, e um ponto importante... Se tivesse um daqueles clusters, um HPC, num único gabinete, né? Mas ele atende bem às necessidades, às demandas empresariais. Né? Não é toda empresa que tem cálculo científico. Exatamente. E um ponto também, a parte de software, eu acho importantíssimo salientar a relação à capacidade de gestão da máquina. Você consegue pegar uma máquina dessa de mainframe e fatiá-la, de virtualizar ela em vários ambientes independentes. Você pode ter dentro dessa máquina um ambiente Z-System, que é o ambiente da IBM, que é o ZOS, e você consegue fatiar ela com várias máquinas ZOS ou várias máquinas. Que máquinas? Linux. Hoje você consegue pegar essa máquina, hoje não, há 20 anos a IBM já faz isso. Você consegue rodar Linux dentro do ambiente mainframe sem nenhum problema. E qualquer outra plataforma, até o Windows você consegue virtualizar dentro do ambiente mainframe. Então, esse conceito de virtualização a IBM traz desde os anos 80. Né? Depois surgiram os virtualizadores, existia o ZVM, que é um sistema antigo da IBM, que já fazia esse tipo de tarefa. Então, tem muita tecnologia que a IBM ela aproveitou, ela manteve até os dias de hoje. E hoje ela coloca o mainframe com tudo. O IA, com integração com as nuvens todas. Hoje eu consigo rodar aplicações do mainframe conversando com aplicações nas nuvens. Que nuvens? Amazon, Google, AWS, a própria IBM, ela tem um ambiente de nuvem que você consegue também interagir, tá? Então, hoje não existe mais barreira de comunicação, de aplicações rodando em plataformas. Hoje eu consigo botar a minha aplicação mainframe de hoje, que eu posso estar desenvolvendo com novas tecnologias, com novos programas, eu posso programar em Python dentro do mainframe. Eu consigo programar em C, em Golang. Abriu um sorriso aqui. O Golang, o pessoal jovem adora Golang, Python. Eu consigo programar tudo isso dentro do mainframe. E também consigo programar com COBOL. Alguém já ouviu falar em COBOL? COBOL tem uma história. Então, é uma linguagem de 30... Não. Que tirar o COBOL para os bancos, tá? E tem Assembler, enfim, todas as linguagens da época do mainframe você consegue rodar. Então, só que tem desafios, né? Desafios de cultura, né? Que a IBM ela tem programas exclusivos de treinamento, formação de pessoas. O jovem que sai da universidade, às vezes não sabe o que é o mainframe, não conhece as linguagens de mainframe. Mas mainframe já acabou, às vezes pela falta de conhecimento, porque não é passado nas universidades. Então, a IBM ela tem um programa... Ele não acabou, ele está incorporando inovação, e para quem talvez não conheça, né, a história da evolução da computação, talvez não perceba ou não associe que muito do que a gente vê hoje naqueles clusters são conceitos que já existiam no mainframe, como o Paulo falou, já existiam lá. Né? Quer dizer, já isso na década de 60. Né? E alguns falam, não, mainframe é coisa do passado, o negócio é mexer com computação em nuvem, máquinas virtuais, esses conceitos já existiam. Talvez é novidade para quem está entrando na área agora, conhecendo agora. Né?
E Não, tem. O pessoal está se manifestando aqui, hein? Já tem É? mais duas Vamos lá, vamos perguntas, lá. comentários. Mexeu com gente, olha. Ah! O Wagner aqui comentou: as soluções de cibersegurança para o mainframe, elas são específicas ou as soluções de segurança antivírus, firewall, etc., já são adaptadas para as aplicações que rodam em mainframe? Vocês saberiam? Excelente Eu acho que pergunta. tem os dois casos, mas o Paulo vai saber falar melhor. Excelente pergunta. O mainframe ele está hoje, vamos dizer, ele está aberto, né, a integrar com outras plataformas. Então eu posso, por exemplo, eu tenho um mainframe e tenho uma de nuvem. Então só que existe uma rede, né? Então existem softwares ligados a mainframe para prover toda a segurança, a criptografia, né, e o controle dos acessos de fora para dentro do mainframe e do mainframe para fora. Então, existe uma camada de software, tanto da IBM, como existem diversos fornecedores de software especializados em soluções de cloud e de mainframe. E existem softwares que visam isso, trazer segurança, né? O mainframe já tem a questão da criptografia e software de segurança, tudo do mainframe é controlado. Nada é liberado, o default nada é liberado, é tudo bloqueado. Você tem que ir liberando aos poucos, quem vai usar o que recurso, que tipo de recurso, que aplicação, que tipo de processamento, tudo é controlado. Fora isso, existem softwares de segurança, né, que interfaceiam com os sistemas de mainframe, com os ambientes Linux, com ambientes VOS, que é o Z-System, os VVM, aí tem uma família grande da IBM. Já ouviram falar no Red Hat, né? E Red Hat é um ambiente Linux, ou o Red Hat OpenShift, que é da IBM. E ele roda dentro de uma máquina system da IBM. Tá? Então, toda a camada de software de segurança de ataque cibernético, você consegue ter de fora e de dentro. Então, você consegue mitigar muito o problema de invasão. Tá? E a 3Com tem, né, produto, o pessoal para trabalhar nessa área, né, Paulo? Tem. A Trescom, o DNA da Trescom, ela veio de uma formação de tecnologia de mainframe. Então, a gente conhece muito esse mundo mainframe, conhece performance desse ambiente mainframe, conhece as aplicações, as bases de dados, conhece muito isso. E a Trescom também, ela representa várias soluções interessantíssimas de gestão dessa plataforma. Gestão de banco de dados, né? Nós temos condição de gerenciar, ter o DBA, né, automatizado, né, que é uma solução para DB2, que é um grande banco para mainframe, monitores para database, temos ferramentas, né, que é o JCL Plus da Trescom, que visa gerenciar toda a parte de execução de JCL. JCL são scripts de execução de processos. O mainframe no Linux é um script, no mainframe é um JCL. Só muda o nome, mas faz a mesma coisa. Mas a gente tem ferramentas que fazem toda a gestão, a governança. Por isso que eu gostava bastante de Linux, né? Então, a Trescom tem um número muito grande de soluções ligadas a mainframe, tá? Porque é um ambiente que precisa realmente ter um controle de software e a Trescom tem muitas soluções para isso, tá? Acho que tem mais perguntas aí. Mais perguntas? Tem. E assim, já gostei dessa pergunta aqui. Saindo um pouco da segurança, mais indo para arquitetura e código aí. Se fala muito hoje sobre serviços distribuídos, microserviços, o Wellington comenta aqui, onde, comparado com sistemas standalone, demanda uma necessidade menor de processamento. Só que, ao mesmo tempo, para atender a grande quantidade de microserviços, precisa de clusters com uma maior capacidade de processamento. Então, acaba que distribuímos os serviços, mas juntamos o hardware. Como é que está o cenário de containerização de serviços no mainframe? Vai indo muito bem. Muito bem mesmo, porque, inclusive, essa última linha, né, que o Paulo mencionou, a IBM, ela direcionou para entregar um equipamento, né, um mainframe, pronto para uma demanda que uma cloud teria com um grande número de máquinas em clusters. Então, ao invés de você montar, que nem vocês estão falando, vamos montar um cluster aqui, ao invés de montar um cluster com milhares de servidores, você montaria isso com um mainframe. E o mainframe estaria usando as tecnologias atuais, da linha Z Linux, do Z-System. Da linha Z Linux,
E você colocaria lá o Kubernetes, colocaria lá os containers à vontade para trabalhar nesses processadores. E melhor, você consegue distribuir esses serviços em containers, microserviços, que são, às vezes, um programa COBOL, feito em 1970 ou 1980, que tem Ele uma passa a regra de ser um negócio, microserviço ali, né? e eu consigo disponibilizar essa informação através de uma API que está encapsulada dentro do microserviço rodando no Linux. Então, você consegue tirar, né, o melhor, né, do mainframe, que é a capacidade de processamento, e aproveitar toda a história de regra de negócio da corporação para esse novo mundo. Então, você consegue abrir os horizontes, né, de poder de gerar novas funcionalidades. Tá? Então, isso é bastante interessante. E a IBM, ela tem um ambiente, né, de desenvolvimento distribuído. Para quem? Para os novos desenvolvedores. Então, hoje, o desenvolvedor ele consegue programar dentro para mainframe usando o Visual Code, né, da Microsoft. Ele consegue usar um framework. Eu vou precisar usar aquela máquina de escrever lá? Não, nada disso. Uma forma gráfica, o Windows já consegue, dentro do Windows dele, ter um ambiente Eclipse, um ambiente VS Code, programando com as linguagens que rodam no mainframe. E Legal, hein? roda tudo no mainframe, né? Não roda só COBOL, PL1, Legal. Naturo, roda Legal, Python, roda C, roda Golang, tudo no ambiente Golang, bom. gráfico. Hã? Então, Muito bom, muito legal. obrigada, Paulo, por ajudar a gente a responder nossas dúvidas. Obrigado, Paulo. Obrigada, Obrigado. Zé, pela sua participação. Espero que a gente tenha contribuído aí para esclarecer um pouco Sim. desse mundo que parece distante, mas você vê que as coisas se interligam. Faz parte até do dia a dia. Faz ali, parte do dia a dia e mainframe. vocês não sabiam, hein? Inovam e estão mais presentes do que a gente Olha, imaginava. não estamos tão longe, né? Ó, Linux, Golang. Ai, Meninas, Você conseguiu entender? Ô, meninas, posso ler um último comentário aqui? É mais um comentário, não uma pergunta, mas com o gancho que vocês falaram na abertura. A Caroline deixou aqui uma mensagem. Parabéns, Vitória, Thaísa, Ju, nós meninas do 3 com Lab, né? a Tati também está aqui. E todas as mulheres da TI por hoje, Dia Internacional das Mulheres na Tecnologia, e por todos os dias que enfrentam os desafios de qualquer barreira e conquistar espaço. Legal, muito obrigado pela mensagem. Parabéns mesmo para vocês. Ó. A Vitória, tá a Thaísa aqui na mesa, mas a Tatiane está aqui, a Ju está lá remotamente, a Tayane, né, nossa companheira fiel também, não pôde estar aqui no dia de hoje, mas... Foi peça fundamental para esse tal que sair. Mas ela vai voltar aí para participar também. Parabéns para todos vocês, hein? Obrigada a presença de todos vocês que nos acompanharam no talk de hoje. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, nos acompanhar no LinkedIn, no Instagram, seguir nosso canal do YouTube para não perder os próximos talks. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Esse talk vai ficar disponível também no YouTube para quem quiser assistir e compartilhar com as outras pessoas. Espero que todos vocês tenham entendido, tenham gostado. E até o próximo talk. Até o próximo. Tchau, tchau.